Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Bom, como nós estamos no mês da família, o assunto da escola bíblica dominical de hoje será exclusivamente voltado à família. E o tema de hoje é o Deus que restaura famílias. E o versículo que nós vamos ler se encontra em Gênesis 37. Nós vamos ler só a parte A do versículo 2. Diz assim: esta é a história de Jacó. Só até aí. Bom, talvez você possa pensar consigo: minha família é um problema. Nada do que eu faço para tentar ajudar dá certo. Não há solução para a minha família. Eu devo lembrar a você que uma família é formada por pessoas como eu e você. Pessoas pequenas, desprezíveis, insensíveis, impassíveis, falhas e pecadoras. Digo para você que há solução para qualquer família. Tudo isso se encontra em Jesus. Deus pode restaurar sua família, meu irmão, minha irmã. E eu te convido neste instante a estudar sobre uma difícil família que foi restaurada por Deus, a família de Jacó. E em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que essa era uma família muito problemática. Jacó era um homem difícil de lidar. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaque e Rebeca, pai de 12 filhos homens. Ele, desde o ventre de sua mãe, sempre mostrou rebeldia. Isaac orou quase 20 anos para ter um filho, pois Rebeca era estéril. Depois de ter concebido, ainda no ventre de Rebeca, ele lutava contra o seu irmão. No dia de Rebeca dar à luz, seu irmão nasceu antes. Porém, ele agarrou seu irmão para não deixar nascer primeiro. Por isso o nome dele foi Jacó, que significa trapaceiro. Quando mais velho, ele age 2 vezes com astúcia contra seu irmão Esaú, tomando o seu direito de primogenitura e depois enganando seu pai e tomando a bênção que era do seu irmão. Cúmplice do plano de sua mãe, cúmplice do plano maligno de sua mãe, ele foge para a terra de seus parentes com medo de seu irmão Esaú, onde passa 20 anos, casa com suas 2 mulheres e tem filhos com elas e suas concubinas, depois de ser enganado por seu sogro. As mulheres de Jacó, por viver em um contexto de poligamia, já num contexto dificílimo de lidar, para piorar a situação, passam boa parte da vida disputando o marido. Isso se encontra em Gênesis 30, versículo 1 ao 13. As duas lutavam entre si para ver quem ia ganhar o marido, quem iria ficar com o marido. E no final das contas, nenhuma ganhava. Lia, ela foi esposa de Jacó e Raquel também. Mas Lia, ela foi esposa de Jacó por acidente. Jacó não queria ela, mas ele foi enganado por seu sogro Labão e depois teve que trabalhar, logo após trabalhar 7 anos por Lia, ele trabalhou 7 anos por Raquel. E Raquel era estéril, e Lia dava muitos filhos para Jacó. E Raquel não se conformava e entregou sua concubina para ter filhos com ele, para ser honrada também. Então Lia viu toda aquela situação, já não podia dar filhos a Jacó e também entregou sua concubina a ele e ela foi honrada por meio de sua concubina. E então depois Lia teve mais filhos e então Deus teve misericórdia de Raquel e lhe abriu o ventre e ela teve 2 filhos. E assim foi um longo tempo de briga entre as duas. E Jacó, diferente de Abraão, ele não era tão rígido. Ele era um pai omisso. Ele via tudo aquilo acontecendo e não fazia nada para mudar a situação. E para piorar, ele amava mais a José, provocando assim os seus filhos à ira. Seus filhos tiveram que crescer vendo toda essa situação, toda essa confusão. Seus filhos não eram flor que se cheira. Simeão e Levi assassinaram a comunidade inteira. Rubem se deitou com uma das concubinas de seu pai, e todos eles, em acordo, venderam seu próprio irmão como escravo. José também não era o herói da história, como muitos dizem, mas ele era também muito complicado.
Todos foram afetados por causa da falta de estruturação de sua família. José era mais amado de seu pai, e ganhando uma túnica especial, não deixava de usá-la perto dos irmãos, e ele podendo deixar de usá-la, sendo discreto, evitando toda aquela situação, não o fazia. Também ele trazia más notícias dos seus irmãos a seu pai. Não era discreto quanto aos sonhos que Deus lhe deu, podendo evitar também. E no dia em que foi vítima de seus irmãos, ele se vestia com a túnica. E esse dia está registrado lá em Gênesis capítulo 37. Foi quando ele, depois de sempre estar se exibindo para seus irmãos com a túnica que ele ganhou de seu pai Jacó, que o amava de fato mais do que os seus outros irmãos, ele ainda conta sonhos de que ele iria reinar sobre seus irmãos. De fato, isso iria acontecer, mas ele poderia ter evitado. E então, certo dia, Jacó manda ele ir atrás dos irmãos para ver o que estava acontecendo, já que ele era aquele que trazia más notícias de seus irmãos para seus pais. E isso aumentava ainda mais o ódio, o ciúme, a inveja de seus irmãos. Então, chegando José até seus irmãos o avistaram de longe e viu ele, mais uma vez, com a túnica, que ele ganhou de seu pai. E então seus irmãos o odiaram e planejaram matá-lo, já que seu pai já não estava por perto. Então Rúben, o primogênito, disse: não, nós não podemos matá-lo. E os irmãos já tinham concordado entre si de matar José, pegar a túnica dele, molhar no sangue, rasgar ela e entregar para seu pai e dizer que um animal o havia matado. Então, Rúben deu a ideia de pegar ele e não matar, mas jogar ele numa cisterna vazia e deixar ele lá e ir embora. Mas então Rúben saiu. Quando ele saiu, Judá ficou liderando os irmãos. E Judá teve a ideia de vendê-lo para os medianitas, em troca de algumas moedas. Então, Judá vai com seus irmãos e vende ele para os medianitas. E depois que você viu tudo isso, meus irmãos, eu tenho certeza que você pode observar que sua família não é tão complexa quanto a família de Jacó. Por isso, te convido a agradecer ao Senhor por ter abençoado tanto a sua família. Todos nós enfrentamos problemas familiares, nem que seja algo mais simples de resolver. Talvez seja algo mais difícil que você esteja passando com seus familiares. E eu te digo que Deus pode tratar a sua família, assim como tratou essa família que era muito mais complexa. Em segundo lugar, gostaria de dizer que Deus começa a tratar essa família por meio do sofrimento e o tempo. E ele assim começa a tratar cada membro da família de Jacó. Jacó teve de aprender a lidar com a dor de ter perdido José, pelo menos na cabeça dele ele perdeu, e também a respeito da morte de Raquel. Por meio do sofrimento, Deus tratou Jacó. Os irmãos José, em seu íntimo, podem ter sofrido muito, depois de agir com frieza, insensibilidade e indiferença diante de seu pai, que sofria pela morte de seu irmão José. Pelo menos na cabeça dele, José havia morrido. E os seus irmãos esconderam isso de seu pai por 22 anos, e além de sentir a falta que José fazia. Ainda que eles não gostassem dele, no final das contas eles sentiram, porque ele era seu irmão. Então José também sofreu pela traição de seus irmãos, por ter sido feito escravo no Egito, injustiçado pela mulher de seu senhor, pela falsa acusação de assédio, injustiçado pelo copeiro de Faraó, que não cumpriu sua promessa de lembrar dele quando fosse sair da prisão, além de ter ficado 22 anos longe de seus familiares. Então, o que nós podemos perceber é que Deus lapida suas joias por meio do sofrimento, e isso dura certo tempo. O Senhor usa essa ferramenta para tratar muitas famílias, a ferramenta do sofrimento. Assim ele fez com a família de Jacó. Toda a restauração durou certo tempo. Ele também pode restaurar
a sua família. E por isso eu convido você a não parar de orar pela sua família. E eu, neste momento, também convido você a estar assistindo o próximo vídeo em que nós continuaremos e terminaremos então o nosso estudo.